Em agosto de 1214, você tem 19 anos e nunca saiu do seu condado. Trabalha numa fábrica, mina, loja ou roça, com salário miserável e jornadas exaustivas. Sua vida segue o mesmo rumo de seu pai e do avô antes dele, até que a guerra chega. O roxo de Kishinev estampa cartazes por toda parte e seu país precisa de você. O dedo apontado parece atravessar o papel e enxergar a rotina limitada em que você vive, oferecendo uma saída. O escritório de alistamento da rua principal, a fila dá a volta no quarteirão. São rapazes da sua rua, do time de futebol, da fábrica. Vocês se alistam juntos porque o exército criou os batalhões de companheiros, unidades formadas por homens da mesma cidade, local de trabalho ou clube social. Parece um gesto de camaradagem, mas é, na verdade, o método mais eficaz já inventado para dizimar populações inteiras de uma só vez. O exército lhe entrega um uniforme, lá áspera que irrita a pele, acostumada apenas a tecido simples de algodão. Ataduras enroladas dos tornozelos aos joelhos. Um quepe, botas que ou sobram ou apertam, pois ainda não há calçados suficientes para os 2,5 milhões de voluntários que se apresentam nos primeiros de 18 meses. Você treina no acampamento na Inglaterra por 3 a 6 meses. Aprende a marchar em formação, a manjar baionetas contra bonecos de palha, a atirar com o fuzil Lee Enfield, trozento, cujo coice deixa seu ombro roxo. Os instrutores ensinam a disparar 15 tiros precisos por minuto, o famoso minuto louco. Mas ninguém lhe diz como é a frente ocidental, porque os próprios oficiais que o treinam nunca a viram. No início de 1815, você embarca num navio em Southampton, atravessa o Canal da Mancha e desembarca na França. Marcha por vilarejos onde os moradores observam a passagem. Alguns acenam, outros não. Antes mesmo de avistar as trincheiras, você ouve os canhões. Um troar constante, ininterrupto, desde outubro de 1914, que só cessará em novembro de 1968. Ao entrar no sistema de trincheiras pela primeira vez, o que mais o impressiona é o cheiro. Nada o prepara para aquilo. Carne humana em decomposição, fezes dos latrinas, fossas abertas nas paredes, cordite, cloreto de cal espalhado para retardar a podridão, água parada, lã molhada e o odor adocicado de corpos abandonados na terra de ninguém há semanas, inalcançáveis por causa dos franco-atiradores. O barro lhe chega aos tornozelos no verão e à cintura no inverno. As trincheiras de Epei e Passchendaele ficam abaixo do lençol freático. A própria terra parece afogar-se, e homens já morreram ao escorregar das tábuas de madeira para crateras cheias de lama líquida, afundando sob o peso do equipamento, sem que ninguém pudesse salvá-los. Sua seção ocupa um trecho da trincheira de combate. Ela não é reta, mas serpenteia a cada 10 metros para que, se o inimigo romper uma parte, não consiga tirar ao longo de todo o comprimento. A rotina é rígida. Ao amanhecer, todos sobem para a plataforma de tiro, rifles apontados para a terra de ninguém, pois é nesse horário que os ataques costumam acontecer. Depois do nascer do sol, Jessen, o café da manhã, a carne enlatada, biscoito duro e chá preparado no fogareiro improvisado. Em seguida vem o trabalho, consertar as paredes da trincheira com sacos de areia, drenar água, encher mais sacos, transportar munição. Você vira um animal de carga de farda caqui. À noite, grupos saem para reparar as cercas de arame farpado destruídas pelos bombardeios. Ditados na lama, esperam sinalizadores alemães iluminarem tudo com sua luz branca e ofuscante, enquanto as metralhadoras varrem o terreno em arcos precisos. Com o tempo, você recebe sua primeira promoção. Cabo interino. Uma única listra na manga. A nomeação vem do oficial comandante e pode ser revogada com a mesma facilidade. Agora, você responde por 4 homens, uma seção dentro do pelotão. São os mesmos com quem se alistou, rapazes da sua cidade. Você sabe o nome das mães deles? Quem tem uma namorada esperando em casa, quem bebe a ração de rum de uma só vez, quem chora à noite achando que ninguém ouve. Sua missão é mantê-los vivos, alimentados, armados e funcionais num lugar feito para fazer exatamente o oposto.
O mais difícil é preservar a sanidade, porque a guerra de trincheiras destrói a mente antes do corpo. O pior são os bombardeios. Piores que os franco-atiradores, piores que o gás, piores que os ataques surpresa. Um bombardeio de artilharia pode durar horas ou dias. Você se encolhe no fundo da trincheira, mãos nos ouvidos, enquanto a terra treme, os sacos de areia se rompem e as vigas dos abrigos racham. Homens gritam. O barulho é tão avassalador que substitui qualquer pensamento, quando para o silêncio é ainda mais aterrador, pois significa que a infantaria está chegando. Você perde seu primeiro homem 6 semanas depois. Um franco-atirador. Ele ergueu a cabeça acima do parapeito por 2 segundos, atraído por um ruído estranho. A bala entrou abaixo do olho esquerdo. Tinha 20 anos, o mesmo nome do seu irmão mais novo. Você escreve a carta para a mãe dele, a pedido do oficial. Diz que ele morreu rápido, sem sofrer. É a primeira de muitas mentiras que contará a pessoas que precisam acreditar nelas. Com 2 listras na manga, você agora comanda uma seção de 8 homens, num pelotão de cerca de 50. Sobreviveu 6 meses na frente ocidental, o que o torna um veterano. Metade dos que chegaram com você já se foi. Mortos, feridos, evacuados por pé de trincheira ou neurastenia, o nome clínico que o exército dá ao choque de guerra, para facilitar a punição dos que o sofrem. Novos recrutas chegam. Rapazes idênticos a você 6 meses antes. Uniformes limpos, rostos sem marcas, olhos que ainda não aprenderam a observar. Você os ensina o que o exército não ensinou. Como dormir em pé na trincheira, pois deitar significa afundar na água. Como reconhecer o som de um projétil se aproximando. Os que você ouve são os que não o atingirão, o que o mata chega em silêncio. Como construir a plataforma de tiro com caixas de munição e sacos de areia. Como aplicar um curativo num ferimento que jorra sangue mais rápido do que a gás consegue absorver. Como usar um periscópio em vez de expor a cabeça, pois uma cabeça é insubstituível, enquanto um periscópio custa 3 pence. Pela primeira vez, você vai por cima numa incursão noturna. 20 homens, rostos pintados de preto, sem capacetes, o aro de metal reflete a luz da lua, levam granadas Mills, baionetas e porretes feitos com cabos de ferramentas, de trincheira, enrolados em arame farpado. Atravessa a terra de ninguém sob a escuridão e cai na trincheira alemã. A luta é corpo a corpo, num espaço de menos de 2 metros de largura. Dura 4 minutos. Depois, suas mãos estão sujas de sangue, que não é seu. Visitam os postos de evacuação e veem os corpos cobertos de bolhas, os olhos inchados até se fecharem, as mãos queimadas, agarrando lençóis encharcados de pus. Alguns imploram para morrer, outros, em silêncio, esperam que a morfina faça efeito. Você assina os formulários de evacuação, anota os nomes nos registros, tenta não olhar para os rostos, enquanto os médicos trocam curativos. Mas os rostos ficam gravados. O soldado, Harris, que ria das piadas ruins do pelotão. O recruta Dawson, que ainda tinha acne, escrevia cartas para a mãe todas as noites. Agora, ambos tossem sangue em sincronia, como se ensaiasse uma última marcha. Você planeja contra-ataques, estuda mapas com linhas vermelhas que representam posições inimigas e linhas azuis que nunca correspondem à realidade. Os alemães cavam túneis sob suas trincheiras. Às vezes, você ouve o som abafado das picaretas através da terra, como um relógio contando os segundos até a explosão. Os sapadores trabalham em turnos de 12 horas, deitados de bruços em galerias estreitas, ouvindo o inimigo fazer o mesmo a poucos metros de distância. Quando a mina explode, a terra treme como um animal ferido e os homens que estavam em cima são lançados ao ar, membros arrancados, corpos dobrados em ângulos impossíveis. Você envia patrulhas para ocupar a cratera antes que os alemães o façam. A primeira onda é dizimada, a segunda também. Na terceira, vocês conseguem instalar metralhadoras nas bordas e seguram a posição até o amanhecer, quando a artilharia pode começar a martelar o outro lado. Você aprende a ler o silêncio. Um setor tranquilo demais é sinal
de que algo está sendo preparado. Os alemães param de atirar à noite, estão cavando, os pássaros desaparecem das árvores. Gás está a caminho, os ratos somem das trincheiras. Um bombardeio pesado se aproxima. Você ensina isso aos novos oficiais que chegam com manuais debaixo do braço e olhares vidrados, como se ainda acreditassem que a guerra é uma questão de tática e não de sobrevivência. Você os observa enquanto dormem, os rostos jovens, marcados por pesadelos antes mesmo de terem visto a linha de frente. Alguns choram, outros riem sem motivo. Você já viu isso antes. Em 2 semanas, estarão mortos ou mudados para sempre. A comida chega em latas amassadas, carne enlatada, biscoitos duros como pedra, chá que tem gosto de ferrugem. Os homens reclamam, mas comem. Você já viu o que acontece quando não comem. Em 1997, durante a ofensiva de Passchendaele, as rações não chegaram por 5 dias. Os homens mastigaram cascas de árvores, couro de botas, qualquer coisa que pudesse enganar o estômago. Quando a comida voltou, alguns não conseguiram digerir e morreram de obstrução intestinal. Você guarda um pedaço de chocolate no bolso, não para comer, mas para dar um recruta no dia em que ele for ferido pela primeira vez. É um ritual. O chocolate não alivia a dor, mas faz o garoto acreditar, por um segundo, que alguém ainda se importa. Você escreve relatórios, muitos relatórios, sobre baixas, munição gasta, condições das trincheiras, moral das tropas. Os números são sempre redondos, limpos, como se a guerra pudesse ser resumida em colunas de tinta. Mas você sabe que cada 10 baixas significa 10 homens que não voltaram para casa. 10 famílias que receberão uma carta com a mesma frase. Com profundo pesar, informamos que... Você já viu os pais chegarem aos hospitais de campanha, procurando os filhos entre os feridos. Alguns reconhecem os copos pelo cheiro antes mesmo de verem o rosto. Outros negam até o fim, apontando para um cadáver qualquer e dizendo: esse não é o meu John. O meu John tem uma cicatriz no joelho esquerdo. Você tem pesadelos. Não com as batalhas, mas com os momentos antes delas. O silêncio antes do assobio dos projéteis. A espera no abrigo enquanto a artilharia inimiga martela a terra acima de vocês. O cheiro de terra úmida e cordite. O som dos homens rezando, xingando ou simplesmente ficando em silêncio, ouvindo os próprios batimentos cardíacos. Você acorda suando, a mão procurando instintivamente a pistola ao lado da cama. Depois, fica deitado no escuro, contando os segundos entre os tiros de canhão distantes, tentando calcular se são nossos ou deles. Você já viu homens enlouquecerem, não da maneira dramática dos filmes, com gritos e espuma na boca, mas devagar, como uma vela se apagando. Primeiro, param de falar. Depois param de comer. Por fim, param de reagir. Ficam sentados na trincheira, olhando para o nada, enquanto as moscas pousam em seus rostos. Você já tentou conversar com eles, já ofereceu cigarros, rum, até mesmo uma folga. Nada funciona. O exército chama isso de choque de batalha. Você chama de almas que se apagam. Quando não há mais nada a fazer, você os envia para a retaguarda, onde serão rotulados como neurastênicos e tratados com eletrochoques ou terapia de trabalho forçado. Alguns melhoram, a maioria não. Você carrega um caderno, nele anota os nomes dos mortos, as datas, as circunstâncias. Não é um diário, é uma lista. Às vezes, você a lê em voz alta, como se fosse um padre recitando nomes em um funeral. Outros oficiais fazem o mesmo. É a única maneira de não esquecer que cada número nos relatórios já foi um homem. Um dia, você promete a si mesmo vai entregar esse caderno a alguém. Mas não sabe a quem. As famílias não querem saber dos detalhes. Os generais não querem saber dos nomes. Então, o caderno fica no bolso do seu casaco, junto com as cartas que nunca enviou e as fotografias que nunca mostrou a ninguém. Você não sabe o que dizer. Numa sabe o que dizer. 9 de novembro de 99 a 1918. 11 horas da manhã. Os canhões param. O silêncio, depois de 4 anos de bombardeio ininterrupto, é a coisa mais ensurdecedora que já ouviu. Você permanece na trincheira,
e os homens ao seu redor permanecem na trincheira e ninguém comemora. Nos filmes que farão depois, os soldados jogam os kipes pro alto e se abraçam. Na realidade, os homens que estiveram ali por mais tempo ficam em silêncio, olhando para os sacos de areia, tentando compreender que aquilo que definiu cada minuto de suas existências por anos simplesmente cessou. Alguns choram, não de alegria, de algo que não conseguem nomear, uma mistura de alívio, luto, exaustão e raiva comprimida em uma única sensação que o corpo expressa em lágrimas porque não tem outro mecanismo. Você sobreviveu, e 67 mil soldados britânicos, não. Você volta para casa, toma um trem na estação Victoria, viaja até sua cidade, e sua mãe o espera na plataforma. Ela segura seu rosto, olha nos seus olhos e vê algo neles que não estava lá quando você partiu. Nunca perguntará o que é, porque não quer saber. O país promete uma terra digna para heróis. O que entrega são desemprego, pobreza e uma sociedade que prefere esquecer o que lhe pediu para fazer. Você não fala sobre isso. Sua geração não fala sobre isso. Senta-se no pub com homens que estiveram lá e bebe em silêncio, porque o silêncio é a única linguagem honesta para o que viram. Os pesadelos vêm por décadas. O som dos obuses, o cheiro, sempre o cheiro, você comparece ao domingo da lembrança todo novembro, fica em posição de sentido no cenotáfio. E os 2 minutos de silêncio não são suficientes. Nenhum silêncio é suficiente. Nível 10 o ciclo. 100 anos depois, encontram os corpos. Equipes de construção cavando fundações, em Flandres desenterram ossos, botões, cartuchos via Enfield e os restos de homens sepultados por bombardeios e jamais recuperados. A comissão de túmulos de guerra da comunidade britânica chega. Eles escavam com pincéis e pás pequenas. Identificam o que podem por meio de discos de identificação, insígnias de boné e botões regimentais, enterram-nos novamente nas lápides brancas e alinhadas de Tiny Cottle ou Chief Wall ou em um dos 1.600 cemitérios mantidos pela comissão na França e na Bélgica. As lápides dos não identificados dizem um soldado da Grande Guerra, conhecido por Deus. As palavras foram escolhidas por Rudyard Kipling, cujo filho John morreu na Batalha de Loos em 1915, aos 18 anos. Seu corpo nunca foi encontrado. O portão Menin, em Brice, traz os nomes de 50 homens cujos corpos jamais foram recuperados do saliente. Toda noite, às 20h, o toque de silêncio é executado sob o arco. Isso acontece todas as noites desde 1918, interrompido apenas pela ocupação alemã entre 1998, 1050-30 e 1934. Na noite em que a cidade foi libertada, a cerimônia recomeçou. O ciclo da lembrança continua, porque os homens não podem falar por si mesmos. Em algum sótão, uma família encontra uma caixa de lata. Dentro, um par de discos de identificação, uma insígnia de boné, uma fotografia desbotada de um jovem em uniforme caqui, que de repente parece assustadoramente com um filho, um sobrinho, um neto. Uma carta da França, datada de 1906, que diz muito pouco porque a censura não permitia e o soldado não podia descrever. A distância entre o que ele viu e o que a linguagem é capaz de transmitir já era grande demais para ser atravessada. A família lê a carta, visita o cemitério. Ficam diante de uma lápide branca em um campo na Bélgica e tentam imaginar como foi. Não conseguem, ninguém consegue. Essa é a verdade final das trincheiras. Elas estão além da imaginação. Só podem ser sobrevividas ou não. Os homens que sobreviveram as carregaram em silêncio. Os que não sobreviveram são carregados